Capítulo 21. A declaração inabalável de Deus desperte para o fundamento inabalável da sua fé. A palavra viva de Deus. Quando Deus fala, acontece. A palavra humana pode falhar, mas a dele é realidade indomável. Não há talvez no vocabulário. Divino. Cada promessa é uma garantia de cumprimento absoluto. A palavra de Deus não é um mero enunciado, é a própria essência dele, pulsando com o seu caráter e poder. Assim como a sua voz revela quem você é, a palavra de Deus é a revelação perfeita do Pai. Em Jesus, temos a própria voz de Deus encarnada, o Logos vivo. Suas palavras não eram apenas dele, eram o eco fiel do Pai. Ler ou ouvir Jesus é ouvir o próprio Deus, a palavra viva ressoando em seu espírito. Cada declaração divina é sustentada pelo trono eterno, pelo caráter irrepreensível de Deus e de Jesus. O que ele proferiu não pode ser desfeito. Portanto, quando ele declara, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e aflitos. Compreenda. Suas doenças foram definitivamente transferidas para ele, e quando essa promessa culmina com o poder, pelas suas pisaduras somos curados, não resta dúvida. Sua cura é uma realidade. Agora, isso não é um debate, é uma questão da integridade inegável da palavra de Deus. Veja a magnitude do sacrifício. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eis a solução definitiva para o pecado. Hebreus 9:26 proclama: Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O problema do pecado, da doença e da enfermidade foi irrevogavelmente resolvido pela declaração de Deus. Ele não apenas disse, ele fez e é. Ele carregou cada enfermidade por você. Deus disse, pelas suas pisaduras fostes sarados. E isso é o fim de qualquer discussão. O assunto está encerrado, a doença foi desfeita para que enfermidades e aflições jamais tenham domínio sobre sua vida, ele proclamou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. A doença simplesmente não tem lugar na nova criação. Esta é a sua declaração, uma parte inseparável de quem ele é. Ele afirma: você é uma nova criação. Você é filho dele, nascido do alto. O que é nascido do Espírito é Espírito. Esta não é uma mera sugestão, é uma realidade espiritual inegável. Pecado e doença são inseparáveis, mas jamais poderão dominar a nova criação que você é. Mais do que um filho, você é co-herdeiro com Jesus, um participante pleno em tudo o que Cristo fez e é. Veja a intimidade profunda. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Você está intimamente conectado a Ele. Deus se funde com sua palavra. Em Cristo, você é exatamente o que Ele declara que você é. Você é uma nova criação em Cristo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para a nova criação que você é, a palavra de Deus é clara. Se você é uma nova criação, não há mais condenação para você. Onde não há condenação, a doença não pode dominar. E se você confessa seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar você e purificá-lo de toda injustiça. Você está perdoado. A declaração de Deus é a realidade. Não tente merecer, não tente criar, acredite. Foi escrito para você.
Haja de acordo com essa verdade viva, pois ela é a essência do próprio Deus. Se ele declarou seu perdão, então você está perdoado, ponto final. O que ele perdoa, ele esquece. É como se nunca tivesse existido. Nenhuma lembrança, nenhuma mancha. Você está tão absolutamente livre quanto Jesus na presença do Pai. Nossa visão, obscurecida pelo conhecimento dos sentidos, distorceu a verdade da palavra, obscurecendo seu brilho. Não conseguimos captar a grandiosa realidade do sonho de Deus para nós, uma verdade que a Igreja por muito tempo negligenciou. A maioria nunca compreendeu que estavam libertos do domínio de Satanás. Colossenses 1, 13, 14 brada. O qual nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Fomos resgatados da autoridade de Satanás e transportados para o reino de amor do Filho. Você está no reino agora. Você é membro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. O domínio de Satanás está quebrado. Somos livres, absolutamente e para sempre. A palavra de Deus declara: somos redimidos. Não apenas uma redenção perfeita, mas uma remissão completa de todos os nossos pecados. A remissão anula o passado pré-novo nascimento. O perdão, o presente pós-novo nascimento. A remissão é a destruição total de tudo o que estava ligado à sua antiga vida. Na vida divina não há resquícios do passado. Você é uma nova criação absoluta, sem uma única cicatriz de pecado. Você é uma nova criação forjada em Cristo Jesus. Você é a própria justiça de Deus, manifesta em Cristo Jesus. Você está completo nele. O que Deus declarou justo é justo. O que Deus tornou justo permanece justo. O que Jesus tornou justo em seu sacrifício é o que Deus declara: algo completo e perfeito aos seus olhos. Quando você, crente, na quietude do seu espírito, abranga a integridade total e inabalável da palavra de Deus, então doença, enfermidade e fracasso são meras relíquias do passado. 1 João 4,4 brada para você, meus filhinhos. Vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O poder e a capacidade do Altíssimo habitam em você neste instante. Você é um vencedor infalível em cada batalha da vida. Chega de desculpas por fraquezas. Deus é a sua força inesgotável. O que Deus diz é. Não há espaço para talvez ou suposição. É uma realidade absoluta e presente. Se ele declara que você é mais que um vencedor, então você é. Não importa a fúria da oposição. Ignore o que o conhecimento dos sentidos insinua. Você tem o poder de derrubar raciocínios e elevar a palavra de Deus ao seu devido e supremo lugar. Haja como se não houvesse inimigo algum. Quando ele proclama: meu Deus suprirá todas as suas necessidades, você avança sem medo, cumprindo cada instrução divina. O dinheiro necessário estará lá para cumprir todas as suas obrigações. Deus não pode mentir. Sua palavra é uma extensão inseparável dele mesmo. Ele e sua palavra são um. Ele zela por cada uma de suas palavras com um cuidado extremo, para que se cumpra fielmente. Tudo o que você precisa fazer é levar as suas promessas à sua atenção e ele as cumprirá sem falhas. A palavra de Deus possui a capacidade inerente de realizar tudo o que ele prometeu. O Logos de Deus é uma força viva que gera no coração humano exatamente o que foi prometido. Nós a pregamos e ensinamos, porque ela é a palavra viva e poderosa hoje. Deus declara: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Uma promessa inabalável. Ativando a palavra viva.
A palavra, por mais poderosa que seja, permanece sem vida em seu potencial, até que a fé seja soprada nela pelos seus lábios. Então, ela se torna uma força sobrenatural indomável. Você pode ter a Bíblia memorizada, mas sem ação, ela permanece inerte em sua vida. Mas no momento em que você age segundo a palavra, ela desperta para a vida. E ao testemunhar, ao fazer sua confissão destemida dessa palavra, ela se eleva a uma força dominante em seus lábios, moldando sua realidade. A palavra de Jesus era a do Pai, mas ele a declarou, ele a viveu, ele a colocou em prática. Isso a tornou viva e irresistível. Ele afirmou, as palavras que eu falo não são minhas, mas as palavras de meu Pai. Suas próprias palavras são espírito e são vida, infundindo vida onde antes havia morte. Tomemos as palavras de Jesus e ousemos agir de acordo com elas. Isso as fará viver em nós e através de nós, transformando tudo. Capítulo 22. Por que perdi minha cura? Senti-me perfeitamente bem durante vários dias depois de teres rezado por mim. Então todos os sintomas voltaram e estou no inferno desde então. Você pode me dizer qual é a dificuldade? Sim, é muito simples. Você recebeu sua cura através da fé do outro. O adversário se aproveitou da sua falta de fé e trouxe de volta os sintomas. Camuflou tudo e você se encheu de medo em vez de fé. Em vez de se levantar resolutamente e enfrentar o adversário com a palavra e ordenar que seu poder fosse quebrado em nome de Jesus, você se rendeu. Por que você cedeu? Porque não tinha fundamento na sua vida. Você era como o homem que construiu sua casa sobre a areia. A tempestade veio e a destruiu. A única coisa que você precisa fazer é conhecer o Senhor por meio da palavra. Quando você sabe que pelas suas pisaduras você foi sarado, e você sabe disso como você sabe que 2 e 2 são 4, o adversário terá nenhum poder sobre você. Quando você conhece o poder e a autoridade do nome de Jesus e que tem o direito legal de usá-lo e o adversário o cerca, você não ficará cheio de medo. Você simplesmente rirá dele e dirá, Satanás, você sabia que foi chicoteado? Deixe meu corpo. Ele irá embora. Ninguém pode manter sua cura que veio como um resultado da fé de outro, a menos que sua fé seja desenvolvida por meio da palavra, para que ele possa manter seus próprios direitos na redenção de Cristo. Capítulo 23. O método de cura de Deus é espiritual. Ao aprofundar-se nesta verdade, torna-se inegável. A cura genuína é intrinsecamente espiritual. Descarte as abordagens limitadas. Ela não é uma mera manipulação mental, como proclamam os mestres metafísicos da ciência cristã e da unidade. Tampouco se restringe às fronteiras do tratamento físico, conforme preconiza o mundo médico. Quando o Todo-Poderoso opera, ele o faz com poder absoluto, curando através do Espírito. A cura humana, por sua própria natureza limitada, opera através da mente, sujeita aos caprichos dos sentidos físicos ou por intervenções no corpo material. Mas Deus transcende essas limitações. Compreenda profundamente, você é um ser espiritual. E as maiores forças que governam a vida são, indubitavelmente, espirituais. Considere o poder irrefutável do Espírito. Uma nação pode, após meses de guerra brutal, subjugar fisicamente outra, mesmo que menor. Podem até tentar esmagá-la mentalmente com força bruta. Mas uma nação nunca será conquistada espiritualmente. A alma humana, o espírito, permanece indomável, invencível. Reconheça essa verdade fundamental. As mais poderosas forças da existência são inerentemente espirituais. Amor e ódio, temor e fé inabalável, alegria e tristeza profunda, todas emanam do espírito, moldando nossa realidade mais do que qualquer fator físico ou mental. É absolutamente crucial observar que, quando Jesus, o Supremo Curador, entra em cena, sua exigência é singular e inegociável. Fé. Ele proclama com autoridade divina, a tua fé te salvou, e tudo é possível ao que crê.
Essas declarações e inúmeras outras convergem para uma única e gloriosa verdade inquestionável. Todas as curas operadas por Jesus eram, sem exceção, espirituais. Ele não apenas exigia fé, ele a invocava, pois a fé é a própria essência nascida do Espírito. Em nosso ministério, testemunhamos a maravilha. Multidões de pessoas, afligidas por doenças antes consideradas incuráveis, foram libertas e restauradas. E a forma de sua cura? Invariavelmente, através do poder transformador da Palavra de Deus. Como o Salmo 107:20 proclama com clareza cristalina: Ele enviou a sua palavra e os curou. O pecado pode ter introduzido a enfermidade, mas a palavra onipotente é a libertadora. A palavra a curadora que atua hoje, agora. Sua cura está ao seu alcance, esperando que você haja em perfeita concordância com a palavra divina. Essa ação de obediência e confiança inabalável é o que chamamos de fé. Descubra esta verdade libertadora. A cura é uma herança, um direito inalienável que pertence a todo crente. Capítulo 14. Direito e confissões erradas. Você já se viu preso em um ciclo interminável de derrota e fracasso, mesmo acreditando na palavra de Deus? Por tempo demais, essa confusão me assombrava, observando a mesma luta em minha vida e na de muitos outros. Orei pelos enfermos, sabia que a Bíblia era a verdade inabalável, mas buscava incessantemente a fresta, o ponto de ruptura. Então, a revelação fulgurante de Hebreus 4:14 iluminou meu caminho. Devemos nos apegar firmemente à nossa confissão. E mais, descobri que o próprio cristianismo é a grande confissão. Mas qual confissão devemos de fato manter? É a confissão inabalável da absoluta integridade da Bíblia. É a declaração audaciosa da obra redentora e completa de Cristo. É a aceitação firme de que somos uma nova criação, que recebemos a própria vida e natureza de Deus. É a certeza proclamada de que Deus é a força inesgotável da sua vida. Acima de tudo, é a confissão ousada de que, certamente, Ele tomou sobre si as minhas enfermidades e levou sobre si as minhas dores. E pelas suas pisaduras fui curado. No entanto, quão desafiador é manter a confissão da cura perfeita quando a dor física grita em seu corpo. Eu mesmo fiz uma descoberta crucial. Eu estava proferindo 2 confissões. Proclamava a verdade irrefutável da palavra de Deus, mas no mesmo fôlego confessava que ainda não estava curado. Se me perguntassem, você crê que pelas suas pisaduras você foi curado? Eu responderia com convicção, sim, eu creio. Contudo, no instante seguinte, a velha confissão emergia, mas a dor ainda persiste. Essa segunda confissão não apenas contradizia, mas anulava a primeira. Na prática, eu tinha uma confissão de cura e redenção em Cristo e outra, que negava a realidade dessa mesma redenção e cura. Foi então que travei a grande batalha, conquistar o domínio sobre minha confissão, até aprender a ter apenas uma. Se você confessa, meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Jamais anule essa poderosa declaração com murmúrios como, sim, Deus provê, mas não consigo pagar o aluguel. Não tenho como quitar a conta de telefone. A fé se ancora firmemente na confissão da palavra de Deus. O conhecimento dos sentidos, por outro lado, se apega à confissão das evidências físicas. Ao aceitar as evidências físicas em detrimento da palavra, você, de fato, anula o poder divino em sua vida. Mas escolha apegar-se inabalavelmente à sua confissão. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Pelas suas pisaduras você foi curado, e o seu Deus supre todas as suas necessidades. Apegue-se a essa confissão com ferocidade diante de todas as contradições aparentes, e ele será obrigado a cumprir. Inúmeros crentes sucumbiram quando a adversidade apertou, pois perderam sua confissão. Enquanto o sol brilhava, suas palavras eram vigorosas e claras.
Mas quando as tempestades da vida e as provações mais duras chegaram e o adversário se aproveitava, eles silenciosamente abandonaram seu testemunho. Entenda, cada vez que você confessa doença, fraqueza ou fracasso, você, sem perceber, exalta o adversário acima do Pai e destrói a sua própria confiança na palavra divina. Você deve permanecer inabalável em sua confissão diante de toda e qualquer aparente derrota. Mergulhe na palavra. Estude-a incessantemente até que você conheça seus direitos inegáveis e então apegue-se a eles com unhas e dentes. Aqueles que confessam sem um fundamento sólido são brutalmente chicoteados e espancados pelo adversário. Não seja um deles. Descubra seus direitos divinos. Você sabe que ele declara: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Com essa base, você pode e deve fazer sua confissão ousada. Não, em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Aqui você ergue sua voz vitoriosa. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Proclame isso sem vacilar. Sustente sua confissão, não importa a estação, nos bons e nos maus momentos, na boa fama e na má fama. Sua confissão, firmemente alicerçada na palavra, é a arma mais potente. Lembre-se de Apocalipse 12:11. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Capítulo 20:15. O sumo sacerdócio de Jesus desvende a verdade central da revelação paulina, uma característica de um valor tão imenso que é lamentavelmente subestimada. O ministério incomparável de Jesus Cristo à direita do Pai. A questão da autoria de Hebreus está resolvida. Este livro vital é uma parte intrínseca dessa revelação divina. Ninguém, exceto Paulo, poderia ter nos entregado essa verdade transformadora, uma revelação profunda sobre tudo o que Jesus realizou, desde o momento em que se tornou pecado na cruz até o glorioso assentar-se à destra do Pai. Toda a plenitude desta obra redentora nos é concedida através desta revelação. Não nos contentamos em apenas saber o que Cristo fez por nós em sua substituição. Somos chamados a compreender o que o Espírito Santo, através da palavra e fundamentado na obra substitutiva de Cristo, opera na vida individual de cada um. Existem, de fato, 4 fases cruciais desta revelação que exigem nossa atenção. O que Cristo fez por nós, o fundamento de nossa salvação. O que o Espírito Santo, através da palavra, faz em nós, a transformação contínua. O que Jesus está fazendo agora, à direita do Pai por nós, sua intercessão ativa e vital. O que seu amor faz através de nós. No ministério, o transbordar de sua graça em ação. Passamos um tempo considerável aprofundando-nos no que Cristo fez por nós. No entanto, dedicamos pouco tempo para aprender o que ele faz em nós, e ainda menos ao que ele está realizando agora, em seu grandioso ofício de sumo sacerdote à direita do Pai. Não se iluda. Todo o seu ministério para nós teria sido um fracasso total se ele não estivesse ativamente exercendo um ministério agora, em nosso favor à direita do Pai. Jesus morreu como o Cordeiro Imaculado, mas ele ressuscitou como o Senhor Sumo Sacerdote. Seu primeiro ministério após a ressurreição, poderosamente ilustrado em João 20, 15 e 18, revela essa transição. Maria o encontrou. Prostrada a seus pés, ela compreendeu a magnitude. Mas ele disse: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai a meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Qual era a implicação? Ele morreu como substituto. Ele ressuscitou como o Senhor Sumo Sacerdote. Hebreus 2,17 afirma com clareza: portanto, convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, para fazer propiciação
pelos pecados do povo. Ele não é um sumo sacerdote misericordioso e fiel em questões humanas, mas em tudo o que pertence a Deus. As demandas inflexíveis da justiça tinham que ser satisfeitas e somente ele poderia suprir essa necessidade fundamental. Era imperativo que, como sumo sacerdote, ele fizesse propiciação pelos pecados do povo. A majestade dessa obra é registrada em Hebreus 9, 11 e 12. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem de obra humana, nem por sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santuário, havendo obtido a eterna redenção. Cristo tendo vindo, de onde ele veio, do lugar para onde ele havia ido como nosso substituto, onde atendeu às reivindicações da justiça, onde silenciou as demandas da Suprema Corte do Universo contra a humanidade rebelde. Ele precisava levar seu próprio sangue ao Santo dos Santos Celestial, e com ele selar o documento da nossa redenção. Seu sangue é agora a garantia inquestionável da integridade de nossa redenção. Diferente do sumo sacerdote sob a antiga aliança, que anualmente levava sangue ao Santo dos Santos para uma expiação temporária, Jesus levou seu próprio sangue e efetuou uma redenção eterna, uma vez por todas para sempre. A expiação antiga meramente cobria o pecado, a natureza pecaminosa do homem. A raiz de toda transgressão, que era antagônica a Deus, apenas era encoberta. Mas agora Jesus veio e removeu essa natureza pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26 proclama: mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, ele foi manifestado para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Não foram meramente os pecados que o homem cometeu. Foi a natureza pecaminosa do homem que precisava ser radicalmente aniquilada. Essa natureza pecaminosa era a própria morte espiritual, a essência de Satanás. Enquanto nossos atos pecaminosos eram coisas que podiam ser apagadas, o pecado da natureza exigiu que o próprio Filho amado de Deus se tornasse pecado, para que pudéssemos nos tornar a própria justiça de Deus nele. Ele tomou nossos pecados para nos tornar justos. Ele assumiu nossa morte espiritual para nos conceder a vida eterna. Ele aceitou nosso ostracismo, nossa natureza proscrita, para que pudéssemos ocupar o lugar de filhos amados com o Pai. Oh, a graça incomensurável de Deus, revelada no sacrifício supremo de Jesus. Ele levou seu próprio sangue ao Santo do Santo Celestial e, em vez de uma expiação anual, nos presenteou com uma redenção eterna. Portanto, convinha que em tudo fosse feito semelhante aos seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus. H.B. 2,17. Ele é verdadeiramente um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Deus tinha que ser satisfeito. As reivindicações da justiça divina tinham que ser plenamente atendidas. Ele foi feito pecado, esteve sob condenação e, por 3 dias e 3 noites, permaneceu no inferno, aprisionado na prisão da morte. Mas o Supremo Tribunal conseguiu justificá-lo absolutamente como nosso substituto, declarando-o totalmente justo. Ele atendeu a todas as exigências da justiça e foi libertado. Deus declarou sobre ele: hoje te gerei. Que dia glorioso foi aquele! No 3º dia, na casa-prisão da morte, ele nasceu de novo do Espírito. Esse foi o seu novo nascimento, e foi ali que nós fomos recriados, pois somos obra sua, criados em Cristo Jesus. Ele foi justificado em espírito, não apenas declarado justo, mas feito justo com a própria natureza de Deus. Agora, tendo sido feito justo, tendo vencido Satanás e despojado-o de sua autoridade, ele ressuscitou dos mortos. A Suprema Corte do Universo coloca seu selo absoluto de aprovação em sua obra por nós. Assim, ele pôde entrar no Santo dos Santos Celestial e sentar-se à direita da majestade nas alturas.
Ele fez propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação significa substituição. Ele realizou a substituição definitiva pelos pecados do povo. E tendo ele mesmo sofrido e sido tentado, ele é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Hebreus 3:1 nos convida. Portanto, santos irmãos, participantes da glória celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O cristianismo não é meramente uma crença, é uma confissão. A obra consumada de Jesus Cristo é a própria essência de nossa confissão. Agora, você pode verdadeiramente compreender Romanos 10:9-10, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, o cristianismo é uma confissão. É uma confissão inabalável da obra consumada de Jesus. É a confissão poderosa de que Ele está assentado à direita do Pai e que Ele nos redimiu perfeitamente. Declare sua filiação divina, seu lugar inabalável em Cristo e seus direitos e privilégios incontestáveis. Esta é a sua confissão audaciosa de supremacia sobre a doença e a fraqueza, sobre Satanás, tudo no nome vitorioso de Jesus. Que declaração de poder incomparável! Hebreus 4:14-16 nos convida a aprofundar nossa compreensão do grandioso ministério de Jesus como sumo sacerdote. Tendo, pois, um grande sumo sacerdote, que passou pelos céus, Jesus, Filho de Deus, retenhamo-nos firmemente a nossa confissão. Você não tem um sumo sacerdote distante e indiferente às suas fraquezas, mas sim alguém que foi tentado em tudo, exatamente como você, mas permaneceu impecável. Aproximemo-nos, portanto, com ousadia inabalável do trono da graça, para que encontremos misericórdia e recebamos graça exatamente quando a ajuda for mais necessária. Todo o ministério de Jesus converge para seu ofício como sumo sacerdote. Como nosso sumo sacerdote, ele levou seu próprio sangue ao Santo dos Santos, garantindo nosso acesso eterno. Como sumo sacerdote, ele está assentado à direita da majestade nas alturas, nosso supremo mediador entre Deus e o homem. Ninguém pode alcançar o Pai senão por ele. Jesus declarou categoricamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Pedro ecoou esta verdade em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único caminho seguro para a presença do Pai, livre de qualquer condenação. Não é de se admirar que a igreja primitiva fosse conhecida simplesmente como o caminho. Atos 9:2, Atos 19:9, Atos 19:23, Atos 24:14-22, Atos 16:17, Isaías 30:21, Isaías 35:8. Ele não é apenas o Senhor sumo sacerdote e mediador. No momento em que alguém aceita a Cristo, ele se torna seu eterno intercessor sacerdotal. Ele vive constantemente para interceder por cada crente. Isaías 53:12, Romanos 8:34 e Hebreus. Sim, que ministério ininterrupto, que serviço incansável. Ele nunca tira férias, nunca se ausenta por um momento. Ninguém mais pode atuar como sumo sacerdote, como mediador, como intercessor. Ele possui ainda outro ministério vital, o de advogado. Quando o crente é tentado e Satanás tenta prevalecer, e você clama em agonia por misericórdia, ouça o sussurro tranquilizador, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso culmina na declaração subsequente, 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o justo, o que lhe permite entrar na presença do Pai, mesmo quando perdemos o senso de retidão devido às nossas falhas.
Como nosso advogado, ele restaura completamente o nosso senso de justiça. Ele é o Senhor e cabeça da igreja. Davi profetizou sobre ele no Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é o guardião devotado, o amante, o noivo de seu corpo. Ele é o primogênito dentre os mortos, a cabeça sobre todos os principados e potestades. Ele é seu Senhor ressuscitado, assentado triunfalmente à direita do Pai. Aprofunde-se na Epístola aos Hebreus, e você encontrará uma revelação contínua e gloriosa dessas diferentes fases do seu ministério sumo sacerdotal. Hebreus 4,14 reafirma: tendo, pois, um grande sumo sacerdote que passou pelos céus, Jesus, Filho de Deus, mantenhamos firme a nossa confissão. Este é o Filho como sumo sacerdote. Guardemos firme a nossa confissão. O que é esta confissão poderosa? É a sua redenção, sua recriação, sua união indissolúvel com o Pai em Cristo, sua vitória absoluta sobre circunstâncias, demônios e doenças, sua independência em Cristo da lei natural. Este sumo sacerdote, sabendo que a humanidade recebeu um complexo de inferioridade devido à morte espiritual, nos convida: aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça para nos ajudar em momentos de necessidade. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um que, à nossa semelhança, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A palavra ousadia significa liberdade de expressão, ou, como uma referência marginal no Peshito sugere, despojamento. Você pode se aproximar sem qualquer sentimento de culpa ou pecado, como uma criança amada se aproxima de um pai terreno, enquanto todo sumo sacerdote humano, tirado dentre os homens, tinha enfermidades. Jesus não tinha nenhuma, exceto o que ele voluntariamente assumiu de nós. Ele não veio da semente de Levi. Ele não era sacerdotal por nascimento. Ele é um sacerdote por ordem divina. Hebreus 7:21 declara: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. De tanto melhor aliança, Jesus se tornou fiador. Ele é o sumo sacerdote. Ele é a própria garantia desta nova aliança. A nova aliança está solidamente estabelecida nele. Ele foi o sacrifício da aliança. Seu sangue era o sangue da aliança. Sua vida era a vida da aliança. Agora, ele é a garantia inabalável de tudo isso. Cada escritura, de Mateus a Apocalipse, é sustentada e validada pelo próprio Senhor Jesus. Seu próprio trono está por trás de cada palavra. Assim como Deus se tornou a garantia da aliança abraâmica, Jesus agora se torna a fiança irrefutável desta nova aliança. Ele pode ser, porque ele permanece para sempre. Ele tem seu sacerdócio imutável. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, visto que vive sempre para fazer intercessão por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote. Haverá uma expressão mais doce em toda a revelação do que esta? Contemple-o em toda a sua graça transbordante, sua beleza resplandecente e seu amor imensurável. É assim que nos tornamos sumos sacerdotes nele. Somos novas criações, preciosamente amados no amado. Somos as coisas mais doces e belas que o Pai possui, membros de seu próprio corpo. Este Cristo declara no versículo 27 de Hebreus 7, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando ofereceu ele mesmo. Ele foi feito pecado por nós, assegurando nossa redenção completa e eterna. Contemple a grandiosidade deste ato. Ele fez um único e definitivo sacrifício pelos seus pecados, válido para toda a eternidade. E então, sentou-se, à destra da majestade nas alturas. Você compreende a profunda implicação deste assentar? É a proclamação triunfante de que sua redenção está completamente consumada. Isso significa que você está curado.
Você está na mente do Pai, exatamente onde Jesus está. Você é um vencedor absoluto, sem reservas. A pobreza, a carência, a necessidade são relíquias de um passado que já não lhe pertence. Para que alcancemos misericórdia e achemos graça que nos ajude em cada momento de necessidade. E mais, meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Seu Pai Celestial, que o conhece intimamente, sabe de todas as suas necessidades. Jesus demonstrou essa verdade irrefutável em sua jornada terrena. Ele alimentou as multidões, transformando o pouco em abundância. Ele presenteou os discípulos com aquela prodigiosa pesca. Ele transformou água em vinho, superando as expectativas. Ele curou os doentes e atendeu a cada necessidade humana, sem exceção. Esse é o meu Senhor. Ele é o mediador desta nova aliança, o elo perfeito entre a humanidade e o Pai, com as mãos perfuradas pela cruz, o lado ferido e a fronte marcada por espinhos. Ele é o mediador. Você realmente crê que ele rejeitaria alguém que se aproxima do Pai através dele? Nunca. Todo ser humano, não salvo, possui um direito legal irrefutável à vida eterna. Jesus assume sua posição, garantindo-lhe essa promessa no exato momento em que você declara: Deus, eu receberei teu filho como meu Salvador e o confessarei como meu Senhor. O ministério sacerdotal de Jesus atende a todas as necessidades do crente, desde o instante em que nasce de novo até o momento em que é conduzido à presença gloriosa do Pai. Você leu estas palavras, mas a mera leitura não lhe trará benefício algum, a menos que você decida, agora, agir de acordo com as Escrituras citadas. As promessas que cobrem a sua situação não têm valor, até que você as coloque em ação. Crer é agir de acordo com a palavra. A fé é o resultado da ação. Sem a ação, não pode haver cura, nem libertação, nem a vitória que você anseia. Você pode permitir que outros ajam por você, e eles talvez lhe proporcionem um alívio temporário. Mas o que você realmente precisa e merece é aprender a agir por si mesmo, a exercer sua própria fé. Seu futuro de abundância e liberdade o aguarda. Não perca a oportunidade de investir em si mesmo, em sua própria compreensão e aplicação da verdade. Nosso curso de estudo bíblico, A Bíblia à Luz da Nossa Redenção, é a porta de entrada para um conhecimento que transformará sua vida. Muitos pediram testemunhos de curas milagrosas neste livro, mas não consideramos isso prudente. Nosso propósito ao publicar este material é que você possa ver sua própria libertação em Cristo, da opressão e da doença. Que você possa ver sua redenção completa e já adquirida para você. Se você se concentrasse nas manifestações físicas na vida de outros, poderia inconscientemente buscar a cura de outra pessoa e falharia em ver sua própria libertação já realizada. Por isso, deixamos esta mensagem no livro como uma declaração pura e poderosa da Palavra de Deus sobre seus direitos e privilégios em Cristo. Sua cura, sua libertação, sua vitória não estão em testemunhos alheios, mas na palavra viva. É na palavra que você encontrará a verdade irrefutável de sua redenção completa. Exija-a, aproprie-se dela, viva-a. Busque sua cura na palavra. Se esta palavra edificou sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative-o para receber todo